Quando você falar. Boa noite a todos. Vamos para a nossa segunda aula de panorama bíblico do Novo Testamento. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração. Podem ficar sentados mesmo. Pai, nós te louvamos por esse dia, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nos apresentamos diante de ti, Pai. Te pedimos que o Senhor venha ao nosso encontro, venha com o teu Espírito Santo e ministre sobre os nossos corações. Senhor Deus, que através desse estudo, Pai, que estamos fazendo a Tua Palavra, nós venhamos, Senhor Deus, a ser mais cheios e estar mais próximos de Ti, Senhor Deus. Venhamos a entender de fato, Pai, aquilo que o Senhor colocou na Tua Palavra e que além de tudo isso, Pai, nós venhamos a viver, Pai, conforme o Senhor deseja que cada um de nós venhamos a viver diante da Tua presença, Pai. Fala conosco nessa noite, Pai, abre o nosso entendimento. Todo aquilo que vem, Senhor Deus, para trazer distrações, Senhor Deus, para tirar, Pai, a nossa paz, seja arrancada agora do nosso meio, bata em retirada agora em nome de Jesus. Que haja somente a Tua presença, Pai, a presença do Teu Espírito Santo aqui no nosso meio, falando conosco, Pai. Assim, Deus, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos recapitular da aula anterior, 4 aulas atrás. A gente terminou com o Evangelho de João. E eu lembro que esse aqui foi o último slide que eu coloquei para vocês, onde Jesus, ele reafirma, eu sou. E isso faz uma referência lá quando Moisés está diante da sarça ardente, e ele fala assim, mas eu vou diante daquela população, daquela multidão, e vou falar o quê? Quem que me enviou? E então Deus diz, diga que o eu sou te enviou. E aqui Jesus ele reafirma várias vezes, eu sou o pão da vida. Aqui é para dar entendimento de que realmente não é o alimento físico que vai nos sustentar de certa forma para sempre, mas é Jesus Cristo que nos sustenta. A gente pode ter as melhores refeições, nós podemos ir nos melhores restaurantes, mas se nós não tivermos Jesus, o vazio vai ser imenso. Depois ele diz, eu sou a luz do mundo. Aqui Jesus está reafirmando e dizendo, aonde há escuridão eu não estou, mas aonde eu estou, a escuridão se dissipa, porque ele é a própria luz. Ele fala, eu sou o bom pastor. Aqui é para reafirmar, para que as pessoas pudessem ter o entendimento de que, ainda que você sofra na mão de homens, na mão de mulheres, por mais bondoso que seja talvez o seu chefe, o seu patrão, seja mais bondoso o seu pai físico, terreno, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que sempre vai estender a mão, eu sou aquele que sempre vai estar ali com o ombro pronto para ouvir aquilo que você tem para falar e não vou te julgar. Eu vou estar ali para te apoiar, eu vou estar ali para poder te consertar, para te trazer a justiça sobre a sua vida, mas com amor. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Interessante que quando Jesus morre, há um tremor sobre a terra e Satanás pensa de certa forma, venci, porque Jesus morreu. Mas veja que ponto bem forte, Jesus foi e venceu o inimigo de Satanás, que é a morte. E quando ele vence a morte, ele traz isso à tona e fala, agora é só eu. Agora não tem mais o que você tentar fazer, Satanás, porque eu derrotei aquele a quem você teme, que é a morte. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui ele deixa bem enfático, ele ainda coloca o caminho. Para que não haja dúvidas, para que não haja pensamentos de que todos os caminhos levam a Deus, como é muito pregado desde a antiguidade, não é um assunto recente isso, mas sempre é tratado dessa forma. Que há vários caminhos e vários caminhos levam a Deus. E isso é uma grande mentira. Porque Jesus é o caminho, ele é a verdade, não há meias verdades com Jesus. E ele é a vida, é ele quem dá o fôlego, é ele quem traz ali a existência. E ali a gente tem a referência de Êxodo 3,14, se você quiser anotar, de onde ele fala, eu sou o que sou. Pois Jesus afirma ser Deus. Então, só para a gente relembrar o que nós conversamos na última aula, e nós vamos para o livro de Atos. E aí eu quero fazer uma observação para vocês. Normalmente, a gente seguiria a ordem que está na Bíblia. Então a gente vai pegar lá
Mateus, Marcos, Lucas, João, daí a gente vai para Atos. Aí depois de Atos a gente iria para qual livro? Vamos ver. Quem acertar vai ganhar uma xícara de café. Romanos. Ganhar uma xícara de café você pode se servir. A gente iria para Romanos. Porque se vocês se lembrarem, quando nós estudamos o panorama do Antigo Testamento, eu fiz na ordem que está no cânon da Bíblia aqui. Foi dividido. Mas nós não vamos seguir essa sequência. Nós não vamos ali Atos e depois em seguida nós vamos para Romanos. Nós vamos para Tessalonicenses. E por quê? Porque eu quero seguir com vocês da mesma forma como o material veio para que a gente pudesse fazer o estudo, porque ele não vai seguir essa ordem, ele vai seguir, na verdade, uma ordem cronológica daquilo que nós vamos estudar. Então, desse livro de Atos, nós vamos para 1 Tessalonicenses e depois 2 Tessalonicenses. Nós vamos primeiro para as cartas de Paulo, depois nós vamos para aquelas pessoas a que ele enviou diretamente uma carta, não para uma cidade, mas ele enviou especificamente para pessoas distintas que ele tinha ali para poder enviar. Então vamos começar com Atos dos Apóstolos. Um ponto interessante, a gente lê Atos dos Apóstolos, a gente imagina que ele vai tratar dos 12 apóstolos, mas ele vai ressaltar a vida de dois, que é Paulo e Pedro, nós vamos ver daqui a pouco. E o interessante, quando a gente pega o livro de Atos e a gente vai estudar ele, a gente vê que ele é uma continuação do livro de Lucas. E por que ele não viria então depois de Lucas, Rafa? Porque ele tem que seguir essa ordem que eles colocaram para que a gente pudesse entender primeiro os evangelhos. E aí a gente tem o livro de Atos. Mas quando Lucas escreve o livro dele, em seguida ele escreve também o livro do Atos. E outro detalhe, não foi ele que deu o nome de Atos. O nome de Atos dos Apóstolos ele só foi dado pela igreja no século II. Porque o livro de Mateus recebeu o nome dele, de João o nome dele, o de Lucas o nome dele, o de Marcos o nome dele. Mas o livro de Atos, Lucas não colocou lá, livro segundo a Lucas, ou livro dos apóstolos. Não, ele simplesmente escreveu esse livro, e aí no segundo século é que foi dado o nome de Atos dos Apóstolos, para poder facilitar o entendimento, para poder facilitar a leitura. E outro ponto importante que eu coloquei aqui para vocês anotarem no slide, é que se não houvesse o livro de Atos, não houvesse essa retratação e Lucas como uma testemunha ocular, nós não teríamos nenhum registro dos primeiros 30 anos da igreja. Entenda que Lucas, ele foi uma testemunha ocular. Ele estava ali como aquele repórter que fica no pé do caso para poder pegar todos os detalhes. Então Lucas ele ficou ali bem próximo de Jesus e já ia escrevendo para que ele pudesse, de certa forma, trazer aquilo com mais ênfase, trazer aquilo com mais propriedade. Ele era uma testemunha ocular. E ele, de certa forma, nesse período em que ele estava nessa caminhada, ele foi um parceiro muito próximo de Paulo. Por isso que nós vamos ter ali a retratação depois no livro de Atos, tanto de Paulo, nos primeiros capítulos, e depois de Pedro. Um ponto importante que eu quero que vocês anotem ali é o nós. Quando você pega Atos capítulo 16, eu vou abrir aqui para ler para vocês. Esse nós entrega que Lucas esteve presente em todos esses momentos. Atos 16, a partir do versículo 10, diz assim: E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. Procuramos, aqui já começa, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos, de novo, ele coloca ali para que o leitor entenda, eu estou presente. Ele não disse assim, e navegando de Troade, foram correndo. Mas ele coloca para que as pessoas entendam, eu estava presente. Isso é para reafirmar que ele era realmente uma testemunha ocular. E dali para Filipe, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, uma colônia,
e estivemos alguns dias nesta cidade. Aqui novamente o estivemos. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. Aqui, o companheirismo dos dois. Lucas retratando e escrevendo tudo aquilo que ele via e que estava acontecendo. Aí o versículo 15. E depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aqui, e fica ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Eu quis ler todos esses versículos para ficar bem entendível para todos vocês, para quem está assistindo depois em casa, de que Lucas estava presente no livro dos apóstolos. Ele estava ali porque foi ele que escreveu. Ele deixa isso bem evidente para que a gente entenda que a testemunha ocular, que tudo que estava escrito, de fato, realmente aconteceu. Para que não houvesse dúvidas. E eu coloquei aqui os 4 propósitos do livro dos Atos dos Apóstolos. Primeiro, uma ênfase histórica, depois uma ênfase teológica, uma ênfase biográfica e então uma ênfase apologética. E aí eu vou tratar de cada uma delas, das 4, com bastante atenção para vocês. E vamos começar pela ênfase histórica. Aqui, a gente tem bem retratado aquilo que eu disse para vocês, que é a continuação da narrativa do Evangelho de Lucas. Quando ele fala o quê? Eu estou escrevendo a Teófilo. Mas ele faz uma continuação. E há pontos para que a gente possa entender por que não foi colocado o livro de 2 Lucas, ou primeiro Lucas e depois 2 Lucas. Durante um período em que foi feito todos os estudos e foi se vendo quais livros eles iriam colocar, eles observaram que esse livro dos Atos dos Apóstolos não retratava de todos os apóstolos, mas ele retratava de uma visão bem clara de Lucas. Ele retratava aquilo que estava acontecendo com a vida de Paulo e com a vida de Pedro. Ele coloca para Teófilo, para que Teófilo receba isso. E a gente vai entender isso quando a gente chegar no primeiro livro de Tessalonicenses. Por que ele endereça esse livro para Teófilo? Atos trata de todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Guarde esse versículo, Atos 1:1. O livro de Atos 1, capítulo 1, versículo 1, ele diz isso bem evidente para que a gente entenda que nesse livro é para retratar tudo aquilo que foi feito após a morte e ressurreição e ascensão de Jesus. Tanto que o livro de Atos ele foi escrito por volta de mais ou menos 50 anos depois de Cristo. Então ele retrata ali os primeiros 30 anos, Lucas escreveu, e em seguida depois a gente vai ter o livro de 1 Tessalonicenses, que foi no caso de Paulo. Atos não é apenas uma narrativa de como as coisas aconteceram, mas um testemunho da ação de Deus e do cumprimento da sua vontade. Esse ponto é importante você frisar e anotar aí nas suas anotações, porque eu quero que você entenda o seguinte: alguns livros da Bíblia, eles não servem como testemunha ocular. Eu estou reforçando isso por causa do fato de Lucas ter escrito. Eles são histórias contadas. Assim como a gente tem a história de Sansão, a gente tem a história de Salomão. Mas aqui o livro de Atos, tanto que ele é um dos livros mais estudados até então, é um dos livros que os pregadores gostam de enfatizá-los durante as suas ministrações, porque ele traz aquilo que realmente aconteceu, principalmente pela escrita de Lucas. Não é um livro do qual eles suponham que tenha acontecido alguma coisa,
ou que muito tempo depois foi escrito. Não, ele foi escrito logo após tudo aquilo que aconteceu. É como se aconteceu aqui essa situação, Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. Glória a Deus, agora deixa eu escrever porque eu não posso perder nenhum detalhe. Seria mais ou menos dessa forma. Lucas, ele estaria ali com um caderninho na mão. Enquanto ele andava com Jesus, Jesus está curando. E agora ele está batizando, e agora ele está ressuscitando alguém, agora ele está fazendo isso, e vai escrevendo. Esse livro traz essa tonicidade para que a gente entenda de que o livro de Atos é para que a gente não tenha nenhuma dúvida de que Jesus Cristo existiu um dia. De que Jesus Cristo veio a essa terra, nasceu de uma virgem, viveu por mais ou menos 33 anos, foi crucificado, morreu, foi sepultado, 40 horas depois ou 3 dias depois ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, ele conversou com os discípulos ali já com o corpo restaurado, ele ascendeu aos céus, porque, irmãos, como há motivos e pessoas para querer dizer que Jesus Cristo não existiu, de que Jesus Cristo foi apenas um personagem que existiu na história. Um homem muito sábio, um rabino muito sábio, que trouxe entendimento para o povo judeu. O livro de Atos é para comprovar e trazer com veemência que Jesus Cristo realmente existiu. E que a igreja, ela não surgiu tempos depois, a igreja nasceu ali, com Jesus Cristo. Mas entenda que não foi o cristianismo que nasceu com Jesus. Porque Jesus não veio para instituir uma religião. Ele não chegou e disse, olha, agora eu cheguei e vou instituir o cristianismo. De forma alguma. O cristianismo foi dado esse nome muito tempo depois. Mas entenda que Jesus ele traz o nascimento da igreja. Quando ele olhou para os discípulos, ele formou a primeira igreja, ele disse, agora vocês vão por todas as terras, até os confins das terras, para que vocês possam pregar o evangelho. Aqui a gente tem um cumprimento da grande missão. Aqui a gente também tem no livro de Atos a ação do Espírito Santo, quando a gente vê falando sobre o dia de Pentecostes, que a Igreja Católica comemora. E que muitas vezes a gente esquece. Claro, não tem como a gente saber uma data exata, mas seria interessante a gente sempre se lembrar dos acontecimentos. Uma coisa que acontece muito conosco é que nós, infelizmente, nos esquecemos do que aconteceu no passado. Até que no Brasil as pessoas têm a forma popular de falar assim, depois de 4 anos, todo mundo esquece o que o político fez e volta a confiar nele. A gente não tem essa conversa no Brasil? E não é só com política, mas é com tudo. E hoje a gente tem isso com muito mais ênfase. As coisas acontecem, já esqueci, já passou. Por quê? Porque a nossa mente ela vai buscando algo novo constantemente. Mas a gente não pode se esquecer daquilo que começou lá na igreja primitiva e vem sendo feito até hoje. A gente não pode querer pegar o que aconteceu lá na igreja primitiva e falar assim, mas isso servia para eles. Para mim, para a nossa sociedade, já não serve. Como tem muitas pessoas pregando. Vamos reformular, não tem como a gente querer usar a pregação que foi usada por Paulo lá para Tessalonicenses, a pregação que foi usada por Pedro, por Timóteo, as cartas que foram, não tem como usar aquilo lá e trazer para a atualidade. Claro que tem. É porque nós vamos nos esquecendo e nós vamos trazendo muito da questão da conveniência sobre aquilo que a palavra de Deus nos prega. Quando a gente abandonar a conveniência e realmente seguir aquilo que está de fato na palavra de Deus, a gente consegue ter uma vida mais alinhada com o propósito do Senhor para as nossas vidas. Aqui também a gente tem a doutrina da autoridade, o papel da pregação e da evangelização, porque aqui eles começam a difundir a palavra de Deus para todos os 4 cantos da terra. ênfase teológica e a ênfase biográfica. O propósito de Lucas era documentar os primeiros passos da difusão do Evangelho de Jesus Cristo e o modo pelo qual o Espírito Santo dava impulso naquele momento de crescimento da igreja. Quando nós olhamos para o livro de Atos, a gente vê claramente isso.
as pessoas indo, como a gente vê hoje, as campanhas missionárias, a gente vê as pessoas indo de porta em porta, evangelizando. Lucas queria ressaltar isso. A primeira leva de cristãos, eles não ficaram deitados nas suas caminhas. A primeira fase ali dos cristãos, eles não ficaram olhando o tempo passar. Eles não se intimidaram. Eles não criaram uma modinha. Eles realmente falaram: eu vi, isso é verdade. Cristo ressuscitou. Ele está assentado ao céu e ele deixou uma mensagem maravilhosa. E eu preciso falar de Jesus para você. Eu preciso que você conheça o Jesus que eu conheci fisicamente. Eu quero que você agora creia em Cristo sem ver Ele. E essa primeira leva de cristãos fizeram isso. Eles foram levando a pregação, eles foram levando a palavra de Cristo a todos os cantos. A gente tem ali muitos considerados pela igreja os mártires, os primeiros mártires, porque foram aqueles que morreram em função da pregação da palavra de Deus. Foram aqueles que não se intimidaram. Foram aqueles que chegaram à frente e falaram assim: olha, eu estou aqui, eu estou confessando Jesus Cristo, mas você vai morrer, ele não me importa. Eu vou confessar Jesus Cristo e vou dizer: Jesus Cristo é quem traz a salvação. E olha, Jesus Cristo vai voltar, mas Ele quer que você vá até Ele. Ele quer que você abandone as coisas ruins, Ele quer que você deixe o pecado de lado, Ele quer que você abandone tudo aquilo que impede você de caminhar na direção dEle. Você não tem medo? Não tenho medo. E aí essas pessoas eram mortas. ênfase biográfica. Aqui, como eu já tinha dito para vocês, o título não foi dado por ele, foi dado pela igreja do século II. Dirige sua atenção não a todos os apóstolos, mas a Paulo e a Pedro. E aqui você pode ver que Pedro ele ocupa a maior parte dos capítulos de 1 até o 12 e Paulo do 13 até o 28. Se nós fôssemos ler o livro inteiro de Atos, a gente viria claramente isso. E por que ele dá essa ênfase? Porque ele estava andando ao lado de Paulo e de Pedro. Por isso que ele reforça: nós estávamos, nós fizemos, nós vimos, nós falamos. Eles vieram até nós, para que ele enfatizasse ali aquele ponto. Eu estava junto, eu estava vendo, eu vi tudo o que aconteceu. Pode acreditar em mim. E veja que interessante, hoje é muito difícil as pessoas terem essa confiança uns nos outros. Hoje uma pessoa, para que ela possa demonstrar confiança, ela tem que lutar muito, ela tem que ter uma boa oratória, mas além disso, ela tem que ter um histórico de vida que reforça tudo aquilo que ela está dizendo. Porque de nada adianta falar algo, mas fazer o contrário. É como aquele líder que não conquista, mas é aquele líder que recebe o título. Ele fala assim: ó, faz tudo o que eu estou falando, mas não faça o que eu faço. Foi o que o pastor pregou aqui no domingo, quem estava aqui no domingo à noite, lembro que ele disse isso. Que ele não concordava com a situação que ele passou dentro do exército, porque ele falou assim: a gente olhava e via que a conduta daqueles que estavam sobre nós, com a sua autoridade, não era correta, mas a gente tinha que obedecer, porque havia uma hierarquia. É muito difícil hoje as pessoas conseguirem manter a sua palavra diante daquilo que fazem. Mas entenda, irmãos, quando você mantém a sua palavra diante daquilo que você tem a fé, que é Jesus Cristo, você consegue perpetuar ela até depois da sua morte. As pessoas vão olhar e falar assim: eu lembro daquela mulher, eu lembro daquele homem que buscava Deus em oração, estava ali sempre ajoelhado, estava ali fazendo algo por mim, estava ali fazendo algo pela igreja, é um homem que deixou exemplo. A gente tem pessoas assim, mas é um trabalho difícil, é um trabalho árduo. As pessoas que realmente conseguem manter essa firmeza de fazer a sua experiência falar mais alto que as suas palavras, conseguem levar muito mais adiante. Depois a gente tem a ênfase apologética, que fala sobre Atos como uma defesa de fé do cristianismo. Por muito tempo houve quem pensasse que o livro de Atos ele era um livro herético do judaísmo. Ele vinha ali para falar coisas que não eram de fato do judaísmo. Ele vinha para poder
trazer o judaísmo para um baixo patamar, mas não é isso. Ele sempre veio para reforçar e melhorar aquilo que foi sendo aprendido dentro do judaísmo, mas de uma forma que viesse para os cristãos, agora trazendo para Cristo. Por isso que quando a gente lê, serviu para mostrar aos líderes romanos que o cristianismo não deveria ser temido ou perseguido, porque havia um medo. Porque eles olharam e pensaram assim, bom, esse Jesus, ele atrai uma multidão. Esse Jesus, ele diz que ele é o pão da vida, que ele é a luz, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a ressurreição. Jesus, onde ele vai, a multidão se aglomera para poder ouvi-lo, para poder vê-lo, para poder tocá-lo. E mesmo quando Jesus morre, é morto, aliás, eles pensam assim, ainda não se dissipou. A gente colocou um medo. Basicamente, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, mas é para que a gente possa entender bem claramente e sem nenhuma ideologia política. Mas a gente tem dois principais políticos dentro do Brasil hoje, que é Lula e Bolsonaro, isso é fato. A gente não vê ninguém falando de mais ninguém, a gente só vê falando dos dois. Quando tiraram um presidente, aqueles que acreditavam nele se dissiparam? Não, continuaram juntos. Quando tiraram outro presidente, aqueles que acreditavam nele se dissiparam? De forma alguma. Por que isso? Porque as pessoas que estão aqui, eles acreditam naquilo que o líder fala, tanto de um lado quanto do outro. Aqueles que ficaram após a morte de Jesus, eles não temeram. Eles não pensaram, bom, Jesus morreu, eu acho que agora tudo que ele falou foi uma grande história. Foi uma linda história que ele trouxe para nós. Não. Lucas, ele quis deixar bem ressaltado o seguinte, o que Jesus pregou não foi invenção, o que Jesus pregou não foi apenas uma linda história, o que Jesus pregou é para a minha e para a sua vida. Aquilo que Lucas deixa no livro dos Atos dos Apóstolos é para mostrar que tudo aquilo que Jesus fez realmente tem e sempre terá fundamento. Não é um simples momento da história, não é algo que foi épico. É tão simples entender isso. Eu lembro que eu tinha um professor de história que falava assim, não há outro homem na face da terra que conseguiu dividir o tempo em dois. Você não vê uma história sendo contada antes e depois de Napoleão Bonaparte. Você não vê uma história sendo contada antes ou depois de Hitler. Você não vê uma história sendo contada antes ou depois de Moisés. Você vê sempre o quê? Uma história sendo contada antes de Cristo e depois de Cristo. Ele foi o único que conseguiu dividir o tempo em dois. Esse tempo nosso, físico, que a gente consegue calcular. Então, como é que um homem, do qual as pessoas, muitos ainda, julgam que foi só apenas um grande rabino, foi um grande estudioso, foi um grande profeta, como que um homem teve o poder de separar o nosso tempo em dois? Para que fosse feito um novo calendário, para que a gente pudesse começar a contar os anos a partir do nascimento dele. Isso já é o suficiente para que você possa um dia rebater alguém que venha dizer para você que Jesus Cristo não existiu. Ou que Jesus Cristo é apenas um grande personagem da história, assim como tantos outros nós temos. Mas há tantos pontos que a gente pode ressaltar. A gente pode muito bem usar o exemplo de que, onde está o corpo de Jesus? Não há um túmulo onde a gente possa chegar e encontrar os ossos de Jesus, ou o que sobraria depois de 2000 e poucos anos. A gente pode usar também o ponto de que os milagres ainda continuam a acontecer, coisas que a ciência não consegue comprovar, mas apenas a fé em Jesus. O Atos dos Apóstolos é para mostrar isso para mim e para você. Jesus Cristo existiu, ele viveu, morreu, ressuscitou e continua a existir eternamente. Aqui, quando ele fala sobre os oficiais romanos, havia esse medo, esse temor, e Lucas escreve o livro de Atos para mostrar para os romanos que eles podiam ficar bem tranquilos.
que eles não iriam fazer nenhum alarde, eles não iriam trazer ali um risco para o povo romano. Tanto é que os romanos começaram a aderir e começaram a baixar um pouco a guarda e liberar espaço para que fossem feitos as suas ministrações, as suas pregações, os envios das cartas, porque havia ali uma estratégia para que eles pudessem difundir a palavra de Deus. Aqui eu quero trazer para vocês alguns pontos com essas imagens, falando sobre 3 pontos importantes sobre o livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro é sobre Jerusalém, a partir do versículo 2. A partir do versículo 2, a gente tem a formação do primeiro núcleo cristão. Então, hoje a gente fala que nós montamos as células. A primeira célula, talvez, foi montada lá no livro de Atos, quando os cristãos se reuniram após a morte de Jesus, e ali eles escondidos, com medo de que eles pudessem vir e também levá-los, mas Jesus aparece ali como primeiro líder de célula. Só estou usando esse exemplo para a gente poder ficar mais habituado ao que eu estou querendo falar para vocês. Mas Jesus aparece como primeiro líder de célula e ele fala o seguinte: agora vocês estão aqui, vocês viram que eu morri, eu ressuscitei, vocês veem as marcas nas minhas mãos, vocês estão vendo as marcas dos meus pés, Tomé teve que tocar em mim para poder acreditar. Agora eu quero que vocês vão. Peguem as suas coisas e vão, não vão ficar aqui agora. Se a gente fosse usar os termos que a gente usa para a célula, fala assim: agora chegou o momento de dividir a célula. Já não dá mais para fazer a célula com todo mundo lá na segunda-feira, Jaime. Vai ter que dividir, porque já está dando umas 20 pessoas. Vai ter que fazer 2 células de 10, tem que aumentar isso. E os discípulos fizeram. Eles não ficaram ali mantendo aquele grupo deles. Eles se expandiram, foram levando. E chegou aonde? A mim e a você. Aqui eu coloquei uma imagem de quando Jesus, é um retrato, claro, de quando Jesus está ali assentado com eles, logo depois da sua ressurreição. E na imagem de baixo, eu coloquei aqui essa imagem para que vocês possam ver, tem o símbolo do fogo. Eu me lembro quando eu era criança, eu passava em frente da catedral. Se você já entrou na catedral, tem aquele vitral muito bonito no fundo da igreja. E eu ficava olhando aquela chama, pensava, por que eles estão com fogo na cabeça? Aí eu lembro, quando eu fui começar a estudar, fazer catequese, daí a catequista nos ensinou. Aquele desenho representa o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre eles. Claro que, se nós tivéssemos a oportunidade de ver eles, nós não veríamos pontos de fogo sobre a cabeça deles. Mas o fogo ali era para representar o batismo deles no Espírito Santo, no fogo, para mostrar que eles estavam agora ali falando em línguas estranhas. E as pessoas passavam e ouviam e falavam assim: olha, o pessoal ali está meio enrolado, eles estão gritando, a gente não sabe o que é, mas é porque eles estavam falando, orando em línguas. Então ali você pode marcar o versículo 2, versículo 4, e do 2:41 até o 8, versículo 3, a gente tem os primeiros passos da igreja. Aqui a gente vê como que foi que a igreja deu seus primeiros passos. Assim como a gente vê um bebê engatinhando, primeiro rastejando, depois engateando, depois se apoiando com os 2 pezinhos e andando, a gente vê como nasceu a igreja, a gente vê como a igreja se firmou nesse período. E, da mesma forma como eu e você, não foi fácil até se apoiar em 2 pés, não pense que os primeiros passos da igreja foram fáceis. Eles foram muito atribulados, eles foram de certa forma, mesmo com Roma ali aderindo e dando uma certa liberdade para que os cristãos pudessem conversar entre eles, não precisavam ficar todos escondidos, não era uma coisa tolerável. É como se a gente olhasse, por exemplo, lá para o Egito Antigo. Claro que não foi dessa forma que aconteceu, mas quando Moisés vai até o faraó, e nas tantas investidas de Moisés para que ele libertasse, o faraó dizia: ó, vai só os homens orar lá, mas deixa as mulheres, deixa as crianças. Não, vai só os homens e as mulheres, deixa as crianças que a gente cuida. Em cada momento ele colocava um impedimento.
Ele deixava que crescia, mas ao mesmo tempo ele queria segurar. Foi isso que Roma fez de certa forma. Ela liberou, mas o tempo todo ela estava aqui. Porque ela tinha o entendimento de que se ela deixasse, haveria um crescimento exponencial deles. Eles não eram tolos. Muitos não tinham conhecimento. Mas aqueles que tinham conhecimento daquilo que poderia acontecer com o povo de Deus, eles de fato, eles estavam aqui, só aparando, segurando, para que não houvesse um crescimento e ao qual eles pudessem falar assim, nos arrependemos do que fizemos e agora a gente vai ter que lutar contra eles. Por isso que a gente vê tanta perseguição também nesse ponto. O segundo ponto que eu quero trazer para vocês é a Judeia e Samaria, que eu coloquei uma imagem do mapa, e a gente tem Judeia, Samaria, e lá em cima, em rosa, Galileia. A gente tem Cafarnaum, Canaã, Nazaré. Aí você lembra quando a gente estuda sobre os samaritanos? E aí eles pensavam, poxa, não sei se o mouse vai passar aqui. Passa. Lembra da parábola do bom samaritano? E aí um judeu saindo de Jerusalém, mouse aparece, saindo de Jerusalém tinha que fazer a sua viagem, tinha que fazer. Muitos não passavam aqui, irmãos. Eles davam uma volta. Veja que caminho eles tinham que dar. Porque eles não queriam pisar na terra de Samaria para ter o pó da terra de Samaria nos seus pés. Por quê? Os samaritanos, eles nasceram da junção de judeus com povos não judeus, com povos pagãos. Nasceram. Assim como a gente poderia colocar hoje um japonês casando com um francês, com uma francesa. Certo? Vai ser 100% japonês? Vai ser 100% francês? Não, vai estar misturado. Vai ter fisionomias, tanto puxado para o lado japonês quanto para o lado francês. Assim como a gente tem no Brasil essa grande miscigenação. E os samaritanos, eles tinham 50% de sangue judeu. Porém, os judeus, aqui, eles não tinham mistura com nenhuma outra raça. Era 100% judeu. Sangue puro. E eles não concordavam que havia entre eles casamento com pessoas de outras nações, de outros povos que não fossem do povo judeu. E aí quando ele vai, atravessa, e ele chega, daí os ladrões acabam roubando ele, deixando ele quase como morto. Passa por ali 3 judeus que não cuidam, mas o samaritano que, independente das diferenças, independente das brigas, ele olhou. Se a gente trouxesse essa parábola para os dias atuais, seria como um cristão e um muçulmano. Que a gente tem uma rixa muito grande vendo, eu digo a gente, não eu e vocês, mas quando a gente olha para um contexto geral, a gente tem uma rixa muito grande de cristãos contra muçulmanos e vice-versa. Mas seria mais ou menos isso. Seria como um muçulmano ajudando o cristão que está caído no chão, ou o cristão ajudando o muçulmano. Veja que nesse momento aqui, começa também a perseguição e o martírio de Estevão, que para a igreja é um dos mártires, um dos primeiros mártires. Eu queria, se você trouxe a sua Bíblia, abrir lá em Atos, capítulo 6. A gente vai ler o versículo 9 e depois o capítulo 7. Alguns quadros que retratam sobre o martírio de Estevão. Ele traz o céu aberto. Atos capítulo 6, eu coloquei ali para vocês poderem anotar, versículo 7. Diz assim: E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicavam muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aí lá no capítulo 9, agora, no capítulo 7, perdão, versículo, eu vou ler a partir do versículo 58.
E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Lembrou de Saulo? Que depois se torna Paulo? Muito bem. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Versículo 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Veja que ele é tratado como um mártir, porque ele estava ali anunciando a palavra de Deus. Mas aqueles que estavam ali ao redor não queriam ouvi-lo, eles queriam matá-lo. Mas naquele momento ele diz o seguinte: Pai, Senhor, não impute esse pecado a eles. Perdoa. Perdoa o que eles estão fazendo. E ele adormece. Ou, trazendo para a nossa linguagem atual, ele morre. Ele é considerado. Só que João o Batista, João, como você está perguntando, ele vem um pouco antes dessa parte, porque a gente tem ele lá com Jesus ainda. Então, logo depois que ele faz o batismo de Jesus, a filha da... não me recordo agora o nome da, da mulher. Ela era muito bela, e o rei, vislumbrado, disse: olha, o que você me pediu eu te dou, se você quiser até metade do meu reino eu te dou. E aí ela vai até a mãe, fala assim, ó, pede a cabeça daquele que fica batizando e falando sobre pecado, fica lá no deserto. E aí ela pede. O rei conhecia João, só que ele já tinha dado a palavra dele. João é conhecido depois como Marte porque ele morreu anunciando a palavra de Deus. Só que ele não vem como Marte, ele só vem como João, São João Batista, a gente pode pegar dentro da Igreja Católica. Ou como Estevão também, que é chamado de Santo Estevão. Mas os dois são conhecidos como Marte, sim, nesse sentido que você fez a pergunta. Aqui os cristãos são dispersos, pregam pelas regiões da Judéia e Samaria. Abra aí comigo na sua Bíblia, Atos 8. Atos capítulo 8. Versículo 1. 1. E aqui ele diz assim, ó. E também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão. E fez-se naqueles dias uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, se você olhar aqui para essa imagem, você consegue ver que eles foram dispersos por toda essa região. Interessante é que quando eles são dispersos, não some, mas propaga a palavra de Deus. Eles não se intimidaram. As pessoas vendo Estevão sendo morto ali, apedrejado, claro, num primeiro momento, vem aquele medo. Porque quem é que não vai sentir medo de ter alguém matando o outro? Se você está diante de uma pessoa, eu nunca passei por isso, mas imagine uma pessoa que está diante de um assalto, ela fica impotente. E ela pensa, será que talvez eu vou ser o próximo? Talvez eu que vai acontecer comigo? Aqui eles olhavam para aquela situação e viam aquele homem anunciando a palavra de Deus e sendo apedrejado, morto ali diante deles, mas eles falam assim, olha, agora que a gente tem que tomar força e continuar a fazer. Porque se a gente parar agora, Deus não vai se agradar de nós. Pode falar. Isso. Não me recordo também o nome, mas eu posso pesquisar depois.
Isso. Isso, aqui ó, nesse versículo, no capítulo 8, versículo 1 que nós acabamos de ler, eu vou ler para reforçar aqui o entendimento de vocês, ó. A gente leu o versículo capítulo 7, que está aqui o martírio de Estevão, então eu vou ler o 7:60, ó. Isso, no caso era Saulo ainda. Isso, eu vou ler só para reforçar, ó. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Aí a gente vai lá para o capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele. Ele ainda não era convertido nesse momento. Isso. Até no versículo 58, ó, do capítulo 7, e expulsando-o da cidade, expulsando Estevão, o apedrejaram e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Então eles tiraram as vestimentas de Estevão e colocaram aos pés de Saulo, porque Saulo estava ali perseguindo os cristãos. E aí depois a gente vai ter, no próximo slide, o momento em que Saulo tem a visão, fica cego e depois recebe o nome de Paulo. Depois a gente tem aqui, então, para finalizar esse aqui, a expansão da mensagem além de Jerusalém. Agora já não estava mais restrito a Jerusalém, mas essa dispersão dos cristãos fez com que a palavra de Deus também fosse levada a todos os outros cantos e chegasse até mim e você. Aqui a gente também tem aqui agora o terceiro ponto, que é até os confins da terra. A gente tem ali em Atos 10, eu vou ler esse versículo, porque são versículos que muitas vezes a gente vê em adesivos nos carros, nas paredes das casas. Atos 10, a partir do versículo 1, eu vou ler do 1. Diz assim, e havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Veja que aqui ele é um daqueles que foram influenciados pela primeira leva de cristãos. Piedoso. Teste, aí voltou. Vamos continuar a leitura aqui. Parei no 3. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E um detalhe, o nome de Simão, ou Shimon, em hebraico, significa aquele que ouve. Este era um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Versículo 8. E havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. No dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. E tendo fome quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento dos sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz, não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio
pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E, chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais? Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e que te bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo que te chamasse à tua casa e ouvisse as tuas palavras. E então, chamando-o para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles para Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia e Cornélio, e estavam esperando, tendo já convidado os parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, estando Pedro, saiu a Cornélio recebê-lo, e prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. Eu quero ressaltar aqui, irmãos, esse ponto importante, para que vocês entendam que os primeiros cristãos, eles não tinham entendimento de que eles eram super-homens, de que eles eram superiores aos demais. Tanto que quando eles se ajoelham, Pedro diz: Levanta-te, porque eu também sou homem. Nesse momento aqui, depois eu vou chegar até o versículo que eu quero mostrar para vocês. Veja que uma coisa que a igreja atual deveria aprender com a igreja primitiva: nós somos apenas meros estudantes, aprendizes nas mãos de Cristo. Ainda que alguém conheça a Bíblia de ponta a ponta, que tenha todo o conhecimento, tenha conhecimento do grego, do hebraico, do aramaico, consiga ler em várias línguas, falar em várias línguas, ensinar em várias línguas, ou tenha dons, consiga através de uma oração curar, consiga através de um toque, através de um louvor curar, tem que entender que nada mais é do que um instrumento nas mãos do Senhor. Porque quando Jesus fala para os seus discípulos: não se alegrem porque vocês expulsam os demônios, mas se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que a gente tem hoje é uma grande quebra disso. As pessoas se alegram por aquilo que elas conseguem fazer, pelo poder que elas têm, quando na verdade não é delas. Infelizmente, muitas pessoas acabam caindo naquilo que a gente conhece como Sansão, que criou na cabeça dele ser muito forte, quando na verdade a força dele vinha do Senhor. O livro de Atos, irmãos, para a gente ler e entender, é basicamente para isso. Nós precisamos servir a Cristo, como os primeiros cristãos serviram a Cristo. A gente precisa entender que nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que você que está sentado aí, eu estou aqui ensinando. Ou porque talvez você consiga, numa intercessão, trazer os céus para aí dentro da igreja. Você apenas com o seu olhar espanta todos os demônios. Ou aquelas pessoas que têm o poder tão grande de Deus que a sombra, assim como a gente tem os apóstolos, que passavam pela sombra daquele apóstolo e era curado. Ou aquela mulher que tocou nas vestimentas de Jesus. O poder não estava na vestimenta. O poder não estava num pedaço de madeira que foi arrancado da cruz de Cristo e foi colocado como um memorial. O poder não está num pedaço de farinha com água, dito que é o corpo de Cristo e que sangra de tempos em tempos. O poder não está naquilo que eles dizem ser os cravos que foram colocados na cabeça de Cristo. O poder não está num pedaço de lasca de madeira que está num anel de ouro, o anel de pescador, o anel de Pedro. Se você me entende, você sabe que é o anel que o Papa usa. O poder não está ali. Porque se houvesse poder ali, eles não seriam tirados, destruídos e feito um novo, quando há a troca de Papa. Se o poder estivesse ali, então por que eu não posso me achegar, mas tem que ficar guardado? Porque Cristo, ele vem mostrar para mim e para você que o poder está nele. E que ele não precisou deixar nada. Ele não precisou deixar um lençol de linho estampado para que nós pudéssemos crer. Ele não precisou deixar um cálice ou
um copo que foi usado na última ceia dele com os discípulos para que a gente pudesse crer, como os livros e os filmes retratam. Indiana Jones em busca da arca perdida ou do cálice dourado, do cálice sagrado. Cristo mostra para mim e para você, através do livro dos Atos dos Apóstolos, através daquilo que Lucas deixou escrito. Creia em mim, porque eu sou o suficiente para a sua vida. Pode falar. Isso. Exato. Para você que está acompanhando, sim, exatamente. Para você que está acompanhando que não conseguiu ouvir, sim, exato, sim, exato. Uhum. Você que está acompanhando, o irmão quis dizer que quando Jesus curava as pessoas, ele não dizia, eu estou te curando, mas a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai e não peques mais. Ele trazia a cura através da fé das pessoas. Sim, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Você está com a sua Bíblia aí? Pegue lá o capítulo 28 do livro de Atos, versículo 31. É o último versículo do livro de Atos, ele diz assim, ó: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Aqui se confirma aquilo que ele disse: vocês irão até os confins da terra. Aqui não havia impedimento, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E daí a gente vai para a conversão de Saulo, Saulo de Tarso. E aí eu vou voltar aqui no capítulo 9. Eu não vou ler do 1 ao 30, é bem extenso, mas aqui ele fala, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Se você tem uma Bíblia que ela vem em duas cores, aquela cor, geralmente eles colocam em vermelho, são as falas de Jesus, e as demais são as falas dos discípulos, das pessoas que estavam ali. A sua tem? Tem. Isso. O que está em vermelho é o que Jesus estava falando com Saulo. Porque ó, no versículo 4 diz assim, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem estava falando? Jesus. Aí no 5, e ele diz, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí no versículo 6, levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Aqui Saulo ele começa a ter a conversão no caminho de Damasco. E aí a imagem que eu coloquei aqui para vocês, para retratar, é de quando tem aquela luz muito forte sobre os olhos dele, que deixa ele ali cego por 3 dias. E nesse momento ele tem um conhecimento daquilo que, daquele quem é Jesus. E aí quando a gente vai para o capítulo, versículo 19 do capítulo 9, o título aqui da minha começa assim, ó, o perseguidor é perseguido. Porque antes ele era perseguidor. A gente viu isso quando teve o martírio de Estevão. Ele estava ali, ele consentiu com a morte de Estevão. Ele perseguia os cristãos. E ele era muito enfático, ele era muito poderoso nesse ponto. As pessoas davam muitas coisas para que ele pudesse fazer, porque ele tinha essa força de chegar e poder descobrir aonde estavam os cristãos. Mas de perseguidor, agora ele se torna um perseguido também.
Depois a gente tem as viagens missionárias de Paulo. A primeira, a segunda e a terceira. Eu coloquei os mapas aqui. Não ficou tão bom quanto aqui na tela do notebook. Mas a gente tem ali a primeira viagem de Paulo, que foi de Chipre. E se você puder acompanhar aqui, Chipre é essa ilha aqui, ó. Aí ele vai de Chipre até a Ásia Menor, toda essa parte. Aonde tem a linha é onde Paulo andou sendo um missionário, ensinando, falando. E aí, pense comigo. Ó, quem está vindo aí anunciar Cristo é o Paulo, mas antes ele era Saulo. Aí, espera lá, o Saulo, aquele que matava, que perseguia. Rapaz, será? Eu não sei não, acho que ele está assim, vestindo uma pele de cordeiro, mas ele deve ser o lobo, ele está vindo aqui. Não deve ter sido fácil. Porque se nós olharmos para os missionários atuais, não é fácil. Nem se a gente olhar para os missionários de 50, 60 anos atrás. Não é fácil para o missionário chegar e anunciar, porque ele vai chegar para anunciar a palavra de Deus, não para pessoas como eu e você que estamos aqui, pode falar, porque eu acredito. Ele vai chegar para falar a palavra de Deus para pessoas que vão falar o seguinte: quem é você? Esse negócio de Jesus Cristo eu não concordo não. Você não vai ficar quieto, a gente vai mandar matar você, a gente vai mandar prender. Ó, se você não ficar quieto, a gente vai colocar um cadeado na sua boca, porque você não fala mais. Você não vai negar Jesus, então a gente vai começar a arrancar a sua unha uma por uma, ou vai colocar uns palitos dentro, debaixo da sua unha. Eles não vão pregar para pessoas que estão dispostas a ouvir. Paulo não foi pregar para pessoas dispostas a ouvir. Ele foi pregar para pessoas assim como ele, que não estavam nem um pouquinho com vontade de saber quem era Jesus Cristo. Ou porque já tinham a sua religião, ou porque estavam totalmente descrentes, ou porque simplesmente não quero saber. Estou muito bem aqui, feliz com o meu Deus. Vá para lá com o seu Deus. Mas claro que as pessoas não falavam dessa forma, elas iam para cima para poder gerar aquele confronto. Depois ele vai da Macedônia até a Grécia, a gente tem o mapa do meio, e depois, por fim, Macedônia até a Ásia Menor. Se você pegar todos esses capítulos ali e os versículos, você vai conseguir ter uma leitura mais ampla daquilo que aconteceu com Paulo nessas 3 viagens. Eu vou encerrar, irmãos, às 9 horas, tá? A gente vai fazer como na aula passada, até às 9, pela questão da quantidade de conteúdo, porque senão a gente termina na próxima semana, a gente depois vai ficar com 2 aulas vagas. Aqui eu coloquei depois uma imagem, daí começa a acontecer a pregação aos judeus nas sinagogas e aos gentios, aqueles que não eram da religião judaica. A gente tem aqui uma imagem do Coliseu, uns cristãos sendo colocados dentro da arena e sendo soltos para que os leões e os animais ferozes pudessem atacar. E detalhe, as pessoas ao redor vibrando, celebrando aquela conquista do povo romano sobre os cristãos. Mas veja que nessa imagem aqui, onde tem o leão, eles estão ajoelhados, enquanto alguns estavam sendo crucificados aqui dentro, eles estavam aqui ajoelhados, louvando, orando, entregando o seu espírito a Deus. Eles colocam a imagem de um homem aqui mais velho, mais sábio, fazendo a orientação para que eles pudessem não desistir, levando eles a entender, olha, nós chegamos aqui nesse ponto final, mas não vamos nos entregar. Não vamos temer a morte agora, porque o que vai vir após é a redenção com o Pai, é a redenção com Jesus. E eu trouxe essa imagem, que é o local, agora está um pouco mais bonito, tem essa, como se fosse um altar, mas aqui é uma foto de uma parte, essa de baixo, da prisão onde Paulo ficou. A gente vê agora com muito mais clareza, tem ali tem uma luminosidade, mas imagine esse ambiente todo escuro, frio, úmido, mofado, um forte odor,
mas Paulo estava ali adorando, buscando, orando ao Senhor. A gente tem a prisão de Paulo em Roma e vai ali até o final, depois dessa parte. E aí eu vou passar para o primeiro livro de 1ª e 2ª Tessalonicenses, e aí a gente vai encerrar a nossa aula de hoje, e vai ser mais enxuta essa parte. Eu quis ressaltar um pouco mais a parte do livro de Atos, e aí após a aula eu já vou enviar para vocês também os slides. E aí nós vamos para o primeiro livro de 1º e 2º a Tessalonicenses, que é da igreja de Tessalônica. Aqui a gente tem a doutrina da Escritura, mostra como desde cedo a igreja reconhecia escritos apostólicos como autoridade da revelação de Deus. Gruden foi um escritor, ele tem um livro de teologia sistemática. Eu, pastor Giovanni, a gente usa muito esse livro para a gente poder montar as nossas ministrações. Ele ressalta que a Bíblia é a palavra inspirada, suficiente e confiável de Deus. Se a gente pegar 2 Timóteo, eu vou abrir para vocês aqui, que é o versículo que eu deixei ele ressaltado. Segundo Timóteo 3,16, diz assim: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O livro de Tessalonicenses ele vem nos trazer esse entendimento. Mesmo que ele esteja escrito em Timóteo, mas para que você tenha esse entendimento. A palavra de Deus, ela é para nos inspirar, para nos corrigir, para nos guardar, para trazer o entendimento a nós daquilo que Jesus, aquilo que Deus quer. Detalhe importante, 1 Tessalonicenses foi escrito em Coríntios, não Coríntios, não é de Coríntios. E foi a primeira epístola de Paulo, e o documento mais antigo do Novo Testamento. Porque quando a gente estava estudando o Antigo Testamento, a gente pensava, Gênesis é o livro mais antigo. Mas não, Jó era um dos mais antigos. Aqui agora você tem essa informação. 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses é o livro mais antigo do Novo Testamento. Foram os primeiros a serem escritos. Paulo queria voltar a Tessalônica, porque ele já tinha ido para Tessalônica, já tinha falado com as pessoas, mas ele não pôde voltar. E aí ele envia Timóteo para fortalecer os crentes. Quando você pega o livro de Tessalonicenses e vai ler ele, o primeiro livro de Tessalonicenses, você começa a entender como eles estavam ali fortalecendo os crentes, a que eles buscassem, eles não desistirem daquilo que haviam aprendido junto com Paulo, junto com Pedro, para que eles não desistissem diante das adversidades. Depois, a gente tem o início da igreja de Tessalônica. Ela foi fundada na segunda viagem de Paulo. Aí eu coloquei a imagem de novo ali, a segunda viagem de Paulo. A gente tem lá no livro de Atos. Eles foram escritos quase que no mesmo período. Muitos judeus, gregos e mulheres da alta posição social começaram a crer. Eles tinham daí uma linguagem um pouco mais diferente. Da mesma forma como hoje as linguagens são usadas de formas diferentes para atingir vários públicos, lá eles já tinham também esse entendimento. Então eles sabiam que eles não podiam falar de qualquer forma com pessoas da alta posição, porque eles não seriam aceitos. Então, as pessoas que iam falar com essa alta posição da sociedade tinham uma eloquência, eles tinham uma oratória muito boa para poder chegar e falar, para que as pessoas pudessem crer. Claro que não havia só isso, havia principalmente a ação do Espírito Santo, porque quem nos convence é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo leva aquela pessoa para que ele possa usar a linguagem certa, correta, para conquistar o coração daquela pessoa. Daí nós depois temos ali uma oposição dos judeus incrédulos.
Esses judeus incrédulos são aqueles que lá na morte de Jesus, quando os soldados chegaram e falaram, ó, apareceu dois seres sobrenaturais e a gente desmaiou. Não. Faz o seguinte, os sacerdotes disseram, os generais, aliás. Se alguém perguntar, fala que eles vieram, prenderam vocês e roubaram o corpo desse tal de Jesus e levaram, ninguém viu. E aí essa história é anunciada até os dias de hoje. Você pode pegar lá em Mateus capítulo 28. Ele é anunciado até hoje de que Jesus Cristo não ressuscitou, mas o corpo de Jesus foi roubado pelos apóstolos, pelos discípulos dele, foi colocado em outro lugar, e aí eles saíram por aí anunciando que Jesus tinha ressuscitado. Esses judeus são os mesmos, que foram ouvindo essa história, foi passando, perpetuando de geração em geração, para que eles pensassem, Jesus só foi um grande rabino, viveu, morreu, mas não ressuscitou. O corpo dele foi roubado e esconderam para poder criar essa ilusão de que ele havia ressuscitado. Propósito do primeiro livro de Tessalonicenses. Paulo então envia para Timóteo para animar os crentes que estavam começando a desanimar, estavam com medo de perseguições. Essa carta ela vai para consolar em meio às perseguições, incentivar a perseverança na fé, defender-se de falsas acusações que havia sobre a palavra de Deus, sobre eles, e reforçar o testemunho do Evangelho. Quando você estiver com a sua fé abalada, leia Tessalonicenses. Leia a Bíblia inteira, mas vá em 1 Tessalonicenses. Fortaleça a sua fé. Mas antes de você deixar a sua fé enfraquecer, vá antes. Já vai dar aquele ânimo. Não espera... É igual aquela pessoa que fala, eu vou viajar por um longo período, vai começar a cansar, o meu olho pesar, eu paro, tomo um energético, um café, com Coca-Cola e mais um monte de coisa, daí eu vou ficar acordado. Não, aí agora você vai ter que descansar. Mas se você se preparar antecipadamente, você consegue fazer uma longa caminhada. Eu sempre ensino para meus alunos, aquele que vai percorrer uma maratona, 42 quilômetros, 45 quilômetros, 45 não, João? 42, isso, que é uma maratona inteira. Ele tem que ter uma boa função cardiorrespiratória, para que ele possa fazer todo o trajeto com o menor cansaço possível. Mas aquele que vai fazer um tiro livre de 100 metros, ele não precisa tanto de função cardiorrespiratória, ele precisa de potência. Mas eu e você precisamos, principalmente, de uma boa função cardiorrespiratória diante da palavra de Deus, porque a nossa caminhada, ela é longa. Mas a gente precisa de potência também para poder abrir a boca e anunciar a palavra de Deus. João? Exatamente. Muito bem falado. Depois, a gente vai para 2 Tessalonicenses. Aí qual que é o propósito de 2 Tessalonicenses? Corrigir erros e ideias equivocadas sobre a volta de Cristo. Porque quando foi começado a difundir a volta de Cristo, as pessoas começaram a inventar histórias. Começaram a criar ali ilusões sobre a volta de Cristo. E aí as pessoas começam a crer nisso. Porque lembra que eu disse para vocês? O ser humano ele tem uma memória muito curta. Engana-se quem que tem a memória curta é o peixe beta, que tem ali 3 segundos, 6 segundos. Mas o ser humano tem uma memória curta. Infelizmente ele se lembra muitas vezes assim dos 10 últimos minutos, 15 últimos minutos daquilo que ele ouviu de uma pessoa ou conhece de uma pessoa. É como a história daquele professor que um dia foi colocar no quadro a tabuada do 9, começou lá 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, pá, pá. Quando ele chegou no 9 vezes 9, ele colocou um número errado, depois ele colocou 9 vezes 10, 90. Aí todo mundo, o senhor errou, olha só como é que pode, o senhor errou um 9 ali. Aí ele falou, olha só, vocês não se atentaram para os 9 acertos que eu tive, vocês se prenderam a apenas um erro. Por que eu digo isso? Muitas vezes, nós cristãos, olhamos para a história da igreja, com tantas coisas boas, com tantos milagres, tantas provisões que acontecem, mas se pega apenas um erro. O povo, quando saiu do Egito, fez isso. Viu toda a manifestação do Senhor sobre a terra do Egito. Atravessou o mar. Mas o Senhor trouxe a gente para morrer aqui? Porque lá a gente podia ter isso, porque agora a gente está com sede, agora a gente está com frio, agora a gente está com calor, a gente está com vontade de comer carne. E se esqueceram daquilo. Aí Moisés sobe o monte, eles falam assim, Moisés subiu, esqueceu da gente, vamos criar um
um boi de ouro aqui e vamos adorar, porque a gente precisa ter alguém para adorar. Mas espera lá. 1 ano, 2 anos que tem acontecido? Já se esqueceu? Aqui, segundo Tessalonicenses, vem para corrigir isso. Vem tratar de condutas impróprias. E aí a gente pode pegar segundo Tessalonicenses para corrigir os erros da igreja de hoje. Porque tem muita coisa dentro da igreja sendo pregada de forma errada. Muita informação equivocada. Muito pensamento assim, bom, eu vou ler esse versículo. Bom, diante deste versículo, esquece todo o contexto. Eu acho que é isso, isso, isso. Então agora eu vou lançar a minha Bíblia. Bíblia Sagrada, versão Rafael Caprioli. É a Bíblia verdadeira. Não é assim. E tem muita gente fazendo isso. Só não está imprimindo, fazendo uma Bíblia impressa e colocar o nome lá segundo minha versão, porque talvez não tenha coragem suficiente para poder depois passar uma vergonha grande na frente dos outros. Mas tem muita gente que faz isso. Pega versículos, coloca totalmente a sua visão, os seus achismos e diz isso que é o correto. Problemas se agravaram após a primeira carta e o foco na parousia, que fala sobre a segunda vinda de Cristo. Para quê? Para corrigir os erros que eles começaram a cometer lá com a leitura da primeira carta de Tessalonicenses. Qual que é a solução para o erro? Então veja só, conhecer a verdade, o dia do Senhor ainda não havia chegado, porque havia pregações ali que falavam, não, o dia do Senhor já passou, o dia do Senhor é isso que está acontecendo. Como muitas vezes a gente já ouviu, e eu também já ouvi, de que a volta de Cristo foi quando Hitler matou os judeus. De que a volta de Cristo foi quando Napoleão invadiu... Quem que ele invadiu? Esqueci agora essa parte da história. Mas as pessoas eles começaram a criar fatos isolados dizendo que era a volta de Cristo. E isso traz uma percepção errada para quem está dentro da igreja. Eu conheci um pastor que ele dizia o seguinte, se vai acontecer agora ou depois, não sei. Se vai ser nessa lua que o pessoal diz, também não sei. Mas o que Deus falou para mim é que eu pregasse sobre a volta de Cristo. Porque pelo menos, quando eu estiver diante do tribunal dele, ele vai olhar para mim e falar assim, fulano, você fez tudo o que devia ter sido feito. Se as pessoas não acreditaram, agora é com elas. Mas você fez aquilo que eu te pedi. Você ensinou sobre a volta do meu filho. E é isso que a gente tem que crer. A gente tem que olhar para o que está acontecendo no nosso mundo e tentar entender, mas não procurar uma data específica ou dar nomes. Ah, porque é o presidente de tal país que é o anticristo. Porque é o chefe da igreja que vai ser a grande besta. E a gente começa a associar. Isso é um perigo muito grande. E aí a gente tem que voltar para a Bíblia. Assim como eles usaram a segunda carta de Tessalonicenses. Voltem para a Bíblia. Voltem para aquilo que nós ensinamos, para que vocês não seguiem pelo caminho tortuoso, pelo caminho errado, mas que vocês possam manter a sua fé, a sua obediência naquilo que eu ensinei lá através de Jesus Cristo. E ali 3 sinais da vinda de Cristo. Apostasia, ele trata disso, que é o abandono da fé verdadeira. A gente tem visto isso muito. Segundo ponto, manifestação do homem da iniquidade, que é o anticristo. Agora, quem é, não cabe a mim. E nem vamos criar ilusões sobre aquilo que a gente vê hoje com os líderes mundiais. Terceiro, remoção do que o detém, que é o Espírito de Deus. Esses 3 pontos é tratado no livro de Tessalonicenses. Esses 3 pontos falam sobre a vinda de Cristo, sobre aquilo que vai acontecer antes da vinda de Cristo. Estejamos atentos a esse ponto. Então, para finalizar, irmãos, a doutrina da escritura bibliológica. Opa, eu pulei errado. Era esse aqui, que lá foi uma cópia. Só para finalizar aqui. Solução para o erro. Com relação à origem da história bibliográfica que a gente pegou lá no primeiro de Tessalonicenses e depois foi para o segundo livro de Tessalonicenses. Então a gente fecha com Atos, um livro que foi escrito por Lucas, que traz todo o entendimento para que aquele povo entendesse o que era Jesus e quem é Jesus e o que vai acontecer.
e depois o livro de Tessalonicenses vem para fortalecer a fé. Veja que de tempos em tempos tem que ter esse ânimo, tem que ter essa injeção de adrenalina sobre o povo para que eles entendam, vocês não estão sozinhos, não está acabado, vocês têm Cristo. Cristo está olhando por vocês, continue com fé, com obediência, com integridade, com misericórdia diante do Senhor. Vocês vão alcançar aquilo que Deus quer da vida de cada um. Amém? E aí na próxima semana nós vamos dar continuidade. E aí lembrando, nós vamos fazer na sequência dos escritos de Paulo. Então a gente vai sair de Tessalonicenses 1 e 2, daí a gente vai para 1 Coríntios 1 e 2. Se você puder ler nesse um mês que nós vamos ter aí, até a próxima aula, o primeiro livro de Coríntios e o segundo livro de Coríntios, daí você já tem informação para a próxima aula e possíveis dúvidas. Amém? Eu vou orar por vocês, pode ficar sentado, e aí a gente encerra a nossa transmissão. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento para as nossas vidas, através do livro de Atos, através do livro de Tessalonicenses, Pai, através daquilo que Lucas, Pai, viu e escreveu para nos dar. Aquilo que Lucas viu, Senhor, e quis nos contar sobre os primeiros cristãos, sobre o dia de Pentecostes, sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a manifestação da igreja, dos primeiros passos, para que nós pudéssemos olhar para eles e aprender com eles como nós devemos nos portar diante de Ti, como nós devemos nos portar diante de Ti como igreja, diante do mundo como igreja. E, Pai, que nós possamos ter o coração que tem o povo de Tessalonicenses, que esteve ali, Senhor Deus, mesmo no momento de grande frieza, mas eles foram encorajados por Paulo. Nós possamos ler o livro de Tessalonicenses, Pai, a carta a Tessalonicenses, e criar, Senhor Deus, dentro do nosso coração essa coragem para continuarmos a nossa caminhada, para que nada e nem ninguém venha nos enfraquecer ou tirar a gente do nosso caminho, tirar a gente do caminho que é Jesus Cristo. Pai, essa é a oração para a minha vida, para a vida dos meus irmãos. Leva-nos em segurança às nossas casas. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para todos sempre. Amém. Amém. Amém.